O homem que dormia naquele colchão tinha menos de 30 anos. Tinha acabado de vender sua primeira empresa por 22 milhões de dólares. E em vez de comprar uma casa, um carro, de viver como alguém que acabou de ganhar 22 milhões de dólares, ele pegou todo esse dinheiro e apostou tudo em uma ideia que quase todo mundo ao seu redor achava que era loucura. Esse homem era Elon Musk. Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 1971. Filho de um engenheiro e de uma modelo e nutricionista canadense, ele cresceu em um ambiente de classe média que não prenunciava nada extraordinário, exceto uma coisa. Aos 10 anos, sem nenhuma instrução formal, Musk aprendeu a programar sozinho, usando um manual de computador. Aos 12 anos, ele tinha criado um videogame chamado Blastar e vendido o código-fonte para uma revista de tecnologia por 500 dólares. 500 dólares. Era 1984. E um garoto de 12 anos já havia transformado o conhecimento em dinheiro pela primeira vez. Mas a infância de Musk não foi fácil. Os pais se divorciaram quando ele tinha 9 anos. Na escola, ele era introvertido, diferente, obcecado por livros em um ambiente que valorizava outras coisas. Ele foi bullied com uma intensidade que, segundo relatos dele mesmo, chegou a ser violência física. Em um episódio conhecido, ele foi empurrado escada abaixo e bateu a cabeça com tanta força que ficou hospitalizado. Aos 17 anos, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da sua vida. Decidiu sair da África do Sul. Não era fuga, era estratégia. Musk queria chegar aos Estados Unidos, que ele via como o centro gravitacional da inovação tecnológica. Mas entrar diretamente nos EUA era difícil. Ele foi primeiro para o Canadá, usando a cidadania canadense da mãe, e de lá transferiu-se para a Universidade da Pensilvânia, onde estudou economia e física. 2 diplomas. Ao mesmo tempo, porque para Musk, estudar apenas uma coisa parecia um desperdício de tempo. Em 1995, ele foi aceito no programa de doutorado em física aplicada em Stanford, uma das universidades mais prestigiosas do mundo. O programa de sonho para qualquer acadêmico de física. Ele ficou 2 dias. 2 dias depois de entrar em Stanford, Musk largou o doutorado para fundar sua primeira empresa. O ano era 1995. A internet estava explodindo e ele não conseguia ficar sentado em uma sala de aula enquanto o mundo estava sendo reinventado do lado de fora. A empresa se chamava Zip2. Era uma espécie de guia de cidades online, uma tecnologia que parece primitiva hoje, mas era radicalmente nova em 1995. Musk e seu irmão Kimball trabalhavam no escritório, dormiam no escritório, tomavam banho no IMCA do bairro e comiam o mais barato que conseguissem encontrar. Não era romantismo, era necessidade. O capital era escasso e cada dólar gasto em conforto era $1 a menos de pista de pouce para a empresa. Em 1999, a Compaq comprou a Zip2 por 307 milhões de dólares. A participação de Musk foi de 22 milhões. 22 milhões de dólares. Aos 27 anos. A maioria das pessoas nessa posição teria parado, teria diversificado, teria comprado segurança. Musk fez o oposto. Ele pegou a maior parte do dinheiro e cofundou uma empresa chamada X.com, que depois se tornaria o PayPal. A ideia era revolucionar o sistema financeiro, permitir pagamentos pela internet de um jeito que os bancos tradicionais não conseguiam ou não queriam fazer. Em 2002, o eBay comprou o PayPal por 1,5 bilhão de dólares. A participação de Musk foi de 180 milhões de dólares. 180 milhões de dólares, aos 30 anos. E então Musk fez algo que a maioria dos analistas financeiros, jornalistas e pessoas razoáveis ao seu redor considerou uma loucura absoluta. Ele dividiu os 180 milhões entre 2 empresas. 100 milhões foram para uma empresa chamada SpaceX, fundada com o objetivo de colonizar Marte. Uma empresa de foguetes, fundada por alguém sem nenhuma formação em engenharia aeroespacial, em um setor dominado por governos e corporações com décadas de experiência e bilhões em infraestrutura. 70 milhões foram para uma empresa chamada Tesla, que pretendia criar carros elétricos de alto desempenho e transformar a indústria automotiva global. 2 setores impossíveis. 2 apostas que quase todo mundo chamou de suicídio financeiro. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Musk. A SpaceX tentou lançar foguetes 3 vezes. 3 vezes o foguete explodiu. Cada explosão custava dezenas de milhões de dólares. Cada explosão deixava a empresa mais perto de zero. A Tesla enfrentava problemas de produção, problemas financeiros, problemas técnicos. Os fornecedores atrasavam. Os custos explodiam. Os investidores ameaçavam retirar o apoio. Em 2008, durante a crise financeira global, as 2 empresas estavam simultaneamente à beira da falência. Musk estava divorciando. Estava sem dinheiro pessoal. Estava pedindo dinheiro emprestado de amigos para pagar aluguel. O homem que havia vendido empresas por centenas de milhões de dólares não conseguia pagar o aluguel. Em uma entrevista anos depois, Musk descreveu 2008 como o pior ano da sua vida. Não apenas profissionalmente, em todos os sentidos. E então, em dezembro de 2008, nas últimas semanas do ano, 2 coisas aconteceram
receberam quase simultaneamente. A SpaceX recebeu um contrato da NASA de 1,6 bilhão de dólares para transportar carga à Estação Espacial Internacional. Era o contrato que salvou a empresa de fechar as portas na semana seguinte. A Tesla fechou uma rodada de financiamento de emergência que a manteve viva por mais alguns meses. Musk havia apostado tudo, havia perdido quase tudo, e no último momento possível a aposta começou a pagar. O que aconteceu depois é história conhecida. A Tesla tornou-se a empresa automotiva mais valiosa do mundo. A SpaceX tornou-se a primeira empresa privada a enviar astronautas à Estação Espacial Internacional. Musk tornou-se, por múltiplos períodos, o homem mais rico do mundo. Mas a pergunta que essa trajetória levanta não é sobre os números, é sobre a mentalidade. O que faz alguém pegar 22 milhões de dólares e apostar tudo em vez de guardar? O que faz alguém continuar quando 3 foguetes explodem em sequência? O que faz alguém pedir dinheiro emprestado de amigos para pagar aluguel enquanto administra empresas que valem centenas de milhões? A resposta que Musk deu em diferentes momentos ao longo dos anos é consistente. Ele não estava apostando em empresas, estava apostando em missões. A SpaceX não era um negócio para ele. Era a resposta para o que ele acreditava ser o problema mais importante da humanidade: a vulnerabilidade de ser uma espécie de planeta único. A Tesla não era um negócio. Era a resposta para a dependência de combustíveis fósseis. Quando você está resolvendo um problema que acredita ser existencial, perder dinheiro não é o maior medo. O maior medo é não ter tentado. Há um detalhe nessa história que quase sempre é omitido nas versões inspiracionais. Musk não dormia no escritório porque era dedicado. Dormia no escritório porque não tinha para onde ir e porque cada hora fora do trabalho era uma hora a menos para resolver um problema que precisava ser resolvido. A disciplina não era virtude abstrata, era sobrevivência concreta. E isso, talvez, seja a lição mais honesta dessa trajetória. Os maiores sucessos que o mundo conhece não foram construídos com motivação, foram construídos com urgência, com a sensação real, não metafórica, de que não havia outra opção. O colchão no chão do escritório não era símbolo de dedicação, era o único lugar que fazia sentido estar quando o resto do mundo ainda não tinha entendido o que você estava construindo.